Bom dia, quarto ano. Vamos mais a uma aula de geografia, por favor. Meus lindos e lindas, alguns eu vi a atividade. Continuem fazendo, por favor. Evitando também, vamos evitar ao máximo, volto a repetir, conversas aleatórias, figurinhas. O grupo é destinado para aula, então vamos zerar essa situação de uma vez por todas. E vamos iniciar, certo? Dia hoje, por favor, você que está me assistindo, por favor, abra aí na página 26 de geografia, tá certo? Bom, eu quero que vocês abram a página, porque a gente vai entender, conforme eu vou explicando, vocês vão visualizando as imagens, tá ok? Para vocês poderem assimilando o melhor que puder, tá certo? O tema do nosso estudo de hoje é: paisagens são alteradas com o tempo, certo? Vejam bem, nós vimos em outras aulas a questão de paisagens e como elas se modificam, elas são culturais, elas são naturais, enfim. Agora a gente vai para uma etapa do nosso estudo em que diz: paisagens são alteradas com o tempo. Vimos que eu havia dito a vocês que elas tanto podem ser alteradas pelo tempo, tanto elas podem ser alteradas pela própria natureza, certo? Como pela mão humana. Isso é fato. Existem essas duas modificações que podem ocorrer. Quando a gente se refere, por exemplo, nas necessidades humanas, a natureza muitas vezes ela é modificada para suprir essas necessidades humanas. Ocorrem que são mudanças como construção de casas, prédios, ruas, bairros, enfim, né? Por questão econômica também, a natureza às vezes é modificada pelo homem, por exemplo, para de repente aquele espaço servir para criação de animais, servir para a criação de animais. E se eu estou falando, por exemplo, de desmatar determinada área para virar um pasto, onde o boi vai estar ali, as vacas, para se alimentarem. A questão também, muitas vezes, da própria agricultura, vamos dizer, o agronegócio. O agronegócio ele precisa de um espaço bem amplo para que ele possa crescer e se desenvolver. O agronegócio a gente está falando assim de lavouras mais extensas, como é o caso da plantação só de milho, uma plantação só de soja. Então precisa de um espaço bastante amplo para que haja esse cultivo. E já que precisa desse espaço muito amplo, essa área ela vai ser toda, digamos assim, que antes existia uma mata nativa, ela vai ser toda dizimada. Aquele espaço ali vai ser dizimado para que possa ou servir para a criação de animais, para lavouras, para agropecuária de um modo geral, ou também para que possa se haver estradas, construções de casas, de prédios, enfim. Gente, as paisagens, elas, com o longo do tempo, elas vão se modificando. Essa imagem aqui, a imagem do livro de vocês, essas 4 fotografias, ela está realmente falando sobre exatamente isso que eu estou dizendo, certo? A gente tem 4 imagens aqui que nos mostram como aconteceu chegarmos nessa última. Então veja bem, Bom Conselho, por exemplo, em alguma época, em determinado período, ao invés de haver casas, como hoje tem grande quantidade, mas em determinada época não havia casas, não havia construções e Bom Conselho era uma floresta. Havia floresta, havia diversas árvores nativas nessa região. E com a ocupação humana, como foi dito, por uma questão de necessidade humana, quando o homem prioriza, quando o homem fixa local, ele vai precisar se alimentar, vestir, calçar e com isso ao desenvolvimento de forma geral. Esse desenvolvimento, como eu falei, as construções, certo? Então
aqui, olha, um exemplo muito simples, mas eu acredito que todos entenderão. Nós temos aqui uma floresta, o desenho, a imagem de uma floresta. Imagem esta da floresta, vamos dizer que nativa, que a mão humana ainda não alcançou, não tocou. Então aqui vamos ver árvores, vamos ver um rio que percorre. Geralmente as cidades são construídas próximas a rios, viu, gente? Atenção para isso. Seguido a isso, nós temos outra imagem logo mais aqui embaixo. Essa segunda imagem, vocês veem uma ocupação humana. Ok, o que é que nós vemos? Nós vemos uma casa e nós vemos uma estrada de barro. Como muitas vezes a gente vai para o sítio ou para a casa de alguém que mora, ou então, não sei, vai passar por uma, precisa ir a determinada cidade, a gente vai ver alguns caminhos de estrada de barro. Nossa cidade chegou um dia, antes dela ser como hoje ela é, chegou a ser desse modo aqui. Mais simples, igual um sítio, vamos dizer. Nessa seguinte, nós já vemos que há uma ocupação ainda maior. Como dito no livro, a paisagem ela é modificada continuamente, certo? Ela não para, ela não fica só naquele ponto. Então nós vemos aqui, há algumas casas, há mais casas, certo? Não em grande número, mas já em algum número. Nós temos plantações, temos o rio, temos uma pequena ponte que faz com que essas pessoas possam se deslocar de um lado para o outro, já facilitando a vida dessas pessoas, enfim. E por último, nós vemos aqui a cidade pavimentada. Abaixo dessa cidade, abaixo das ruas, quero dizer, da pavimentação, vamos ter já saneamento básico, tá ok? Está falando do subsolo. Nós estamos falando aqui de construções extras, que são prédios, casas, avenidas, calçadas, lojas, mais ou menos como nós aqui vivemos. Porém, observe uma coisa que não foi alterado. O que seria aqui? O que não pôde sair dessa paisagem de forma nenhuma? O rio. O rio, ele continua, não tem como tirar o rio do caminho. Você pode conviver com ele, mas retirá-lo de cena é impossível. Vocês observem que o rio continua. É como eu disse, normalmente as cidades são construídas, começam a ser construídas próximas ao rio, porque facilita muito, facilita a questão de você ter acesso à água, facilita o seu deslocamento, facilita na alimentação, nos usos de diferentes formas, entenderam? Quando a gente está aqui, antes de eu concluir essas duas páginas, eu quero que você em casa, por favor, leia esse trechinho, tá certo? E procure a palavra extrativismo, isso mesmo, palavra extrativismo. E o que significa extrativismo? Gente, extrativismo é exatamente você retirar da natureza o que precisa, certo? É você retirar da natureza as suas necessidades. É o que o homem sempre fez e costuma ainda hoje fazer, tá bom? Eu quero que vocês lembrem dessa palavra e grifem aqui no livro. Extrativismo, e tenha em mente o significado dela. Extrativismo, extrair. Então eu estou extraindo, eu estou retirando algo de algum lugar. Extrativismo é a ver com extração, tá certo? Fechou? Olha bem, na página página 28, eu quero que vocês leiam o tema, aí mesmo. Você pode ler em voz alta, eu quero que você leia o tema. Eu não vou estar escutando, mas eu sei que muitos poderão falar. Então você que está em casa, você vai ler. O tema é destruição da fauna e da flora. Gente, olha, o texto está falando sobre isso. Mas em poucas palavras, eu acho que você já tem um certo entendimento. Vejam só. O fato da gente, ser humanos, homens, né, precisar da natureza, isso já é certo. Porém, precisamos entender que quando
nós extraímos algo que a natureza possui, nós estamos, de certa forma, quebrando o ciclo como um todo, o ciclo natural das coisas. Então, quando a gente se refere, por exemplo, aquela floresta foi desmatada, foi ocupada por alguém em um pequeno espaço, e ali foi se desenvolvendo, crescendo, se tornando uma cidade, pode ter certeza que houve um grande impacto ambiental naquele espaço. E que impactos ambientais seriam estes? Primeiro, existe a retirada da mata nativa. O que seria a mata nativa? Aquela mata que está presente desde o início, certo? Mata nativa, tá bom? Na extração dessa mata nativa, na retirada dessa mata nativa, teremos outros problemas. Problemas estes que se referem também às modificações do solo, às modificações do ambiente como um todo. Nós também vamos estar retirando, de certa forma, os animais que ali habitam. Não precisa automaticamente você ter que matar o animal, assassinar os animais, digo, como se fosse uma galinha. Não é preciso, não chega a isso. Mas assim, o fato dessa natureza ser exterminada, a natureza nativa, a floresta nativa, essa modificação geral desse ambiente, muitos desses animais vão perder suas casas. Exatamente. Vão perder suas casas, que é a floresta. E perdendo suas casas, logicamente, com isso vai a alimentação desse animal, com isso vai com que muitos deles acabem entrando em extinção, ou outros estejam lá na listinha que ameaça entrar em extinção. Então, muitos tipos de árvores, que não há só uma única, existe uma variedade de árvores, acabam deixando de existir. Árvores de porte enorme, como também de muitos anos de vida, que elas possuem suas vidas também. Então, assim, é exterminado, é extraído, e há essa modificação geral muito grande, um impacto muito grande, que é chamado impacto ambiental, certo? O homem busca suprir suas necessidades. Em compensação, por esse lado, acaba danificando, prejudicando a natureza. Tá bom, meus anjos? Aqui, ó, vocês veem uma imagem que queiram que não, eu pessoalmente acho até triste. Essa imagem aqui de uma espécie de animal que agora não me veio à mente, mas não é no Brasil, tá? Esse animalzinho aqui você não vai encontrar no Brasil. Mas você vê que existe uma árvore derrubada, existe por trás dessa árvore derrubada já um capinzinho, que na floresta você não vai encontrar uma graminha assim de forma alguma, você vai encontrar folhas no chão, bastante folhas, que vão se transformando em adubo mesmo para aquele próprio solo, tá certo? E com isso logo vimos um animal, uma espécie de animal que acaba de perder sua casa, seu espaço de morada, certo? Esse animal, ele pode sobreviver? Pode. Mas de repente a quantidade de animais que deveriam estar ali já não tem mais, como antes, devido à derrubada daquela floresta. Enfim, e ele pode se tornar ou extinto, porque muitos precisam de um espaço grande para poder se alimentar. E sem esse espaço, muitos acabam morrendo de fome. Tá, gente? Entendam isso. Logo mais abaixo aqui nós temos povos indígenas e a relação deles com a natureza. Gente, as comunidades que a gente fala sobre comunidades quilombolas, indígenas, caiçaras, são comunidades, em especial a indígena, vamos colocar assim mais em contexto, porque é isso que estamos falando no livro, são comunidades que utilizam a natureza, necessitam da natureza, mas sabem preservar. Vão precisar de, vamos dizer, eles vão precisar de madeira, vão precisar de alimentação, vão precisar de água, assim como nós. Mas eles sabem utilizar, eles não vão desgastar
usar até a última gotinha, como geralmente nós costumamos fazer, para que aí haja uma lâmpada acesa na cabeça, como muitas vezes a gente acaba se deparando. Não. Nesse caso, os indígenas, eles utilizam o que realmente precisam. Nada de extravasar, como nós fazemos. Nós extravasamos. Nós, digamos assim, nós usamos muito da natureza, abusamos muito da natureza, diferentemente dos povos indígenas, certo? Que eles só utilizam o que é necessário. E com isso, a natureza por si só tem um descanso para ela poder se revigorar, tá certo? Diante do que nós fazemos, que é exterminar uma floresta, ou melhor, dizimar com aquela floresta, ela não leva tempo para respirar novamente, para poder recomeçar, porque nós já estamos lá em cima, retirando, sempre extraindo, ok? Lembrar também, ó, na página 29, natureza também transforma as paisagens. Sim, lógico que sim. A própria natureza modifica a paisagem. Isso eu estou falando por conta dos elementos, da água, do sol, as precipitações, que são as chuvas. Com tudo isso, há modificações da natureza de forma natural, certo? Pode acontecer sim, pode não. A todo instante, a toda hora, a todo minuto e segundo, isso ocorre em todos os lugares. Que existam florestas ou que não existam, tá certo? Como aqui as imagens mostram, ó. Vocês olhem na página 29, que vocês vão ver paisagens que são modificadas pela natureza. E aqui cada uma delas está explicando, como é o caso das dunas, tá certo? Que aquela movimentação do vento faz com que a duna possa ou estar mais erguida ou ficar mais baixa, modificações. Nós estamos falando aqui, por exemplo, paisagem da Serra do Mar no estado de São Paulo. Há modificações naturais? Há modificações naturais. E por fim nós temos uma outra, olha aqui, Praia de Ferrugem, em Garopaba, Santa Catarina. As águas modificam, professora, lógico, as águas do mar, as pancadas, assim como as precipitações, vão modificar todos os ambientes, certo? Bom, aqui encerramos nossa aula, mas a gente vai ter atividade, tá certo? Atividade esta que eu quero que vocês façam. Página 27, vocês vão voltar para a página 27, vão me responder o desafio que está se pedindo, tá? E vão me responder o desafio da página 29, ok? Então, conto com vocês. Qualquer dúvida, pode perguntar no privado? Pode. Perguntem no privado se for melhor e não esqueçam de me mandar as atividades, certo? Vai valer presença, não esqueça, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.